eu queria deixar a mensagem que está em Mateus capítulo 24. Se você pode, tem sua Bíblia, abre comigo. Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-irão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão muitos falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os teus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 32 é o versículo chave para este capítulo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que ele está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, ao nosso entendimento. Quando nós lemos aqui, no capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda dele. É interessante porque quando Jesus ainda estando com seus discípulos, ele preparava os seus discípulos para isso. Eu não queria que seus discípulos fossem cristãos, fossem pequenos cristos, independentes dele o tempo todo. E há muitos líderes que querem que suas ovelhas dependam deles o tempo todo. Nós temos que ensiná-los a andar segundo Cristo e segundo os rudimentos de Deus e não deste mundo. Nós devemos realmente ensinar o povo a caminhar acreditando em Cristo, não acreditando em nós. É claro, Paulo diz assim, sede meus imitadores como de Cristo eu sou. Eu quero que você possa olhar para mim como exemplo, como um pai espiritual na sua vida, como um amigo, como um mentor espiritual, um conselheiro espiritual. Mas eu quero que você entenda que a mesma unção, a mesma graça, o mesmo poder que Deus, que Jesus derramou sobre os seus discípulos, ele derramou sobre a igreja dele na terra. E essa unção, essa autoridade, esse poder perdura até hoje. A diferença que nós precisamos entender é quando nós temos uma aliança com Deus verdadeiramente, uma aliança genuína, uma aliança de sangue, não de nós cortarmos alguma parte do nosso corpo e fazemos pacto de sangue, não. O sangue que eu me refiro é o sangue de Jesus derramado naquela cruz. A Bíblia é a mesma, irmãos. São 66 livros, 39 da Antiga Aliança e 27 da Nova Aliança. A Bíblia é a mesma coisa para todos que compram em uma livraria. Todos que adquirem a Bíblia. Mas ela só tem poder na mão daquele que crê. Porque você vai em determinados locais onde tem, me perdoe a verdade que eu vou expor aqui, mas há muitas imagens de vários credos religiosos e tem ali a Bíblia aberta. Que efeito que ela tem ali? Nada. Nada. Que efeito que ela tem deixado aberta no Salmo 23 da sua casa? Nenhum. Isso para mim é esoterismo. Que efeito que ela tem aberta no Salmo 91? Não. A Bíblia tem efeito. Ela tem poder na boca e na voz de quem tem aliança com Deus. Essa é a vontade do Senhor. Ele disse para os seus discípulos, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E Jesus dizendo, comissionando e ensinava por ações, ensinava na prática ali, como também até por parábolas. E ele explicava para os seus discípulos as palavras que ele assim ensinava. Mas ele deixava todos eles muito conscientes de tudo. E por muitas vezes, por causa da incredulidade, por muitas vezes por causa da insensatez mesmo, houve incredulidade assim, onde não conseguiram expulsar o demônio de uma criança, de um jovem. E ele repreendeu-os, dizendo que aquela casta não se expulsava, senão por meio de jejum e oração. E tem muitos pregando aí que são demônios que só saem se nós jejuarmos e orarmos. Não! Não! Isso é uma mentira teológica, heresia. Jesus referia-se à incredulidade dos discípulos. Não que demônio, tem demônio fraco e demônio forte, demônio é demônio, mas em nome de Jesus, todos eles se submetem. Tanto que quando Jesus comissiona 70, ele sai ali para pregoar, para falar do amor de Deus, para ensinar, para curar, para expulsar demônios, para libertar os cativos. Eles voltam glorificando, eu imagino aquela comitiva, irmãos, quanto é gostoso quando nós saímos 3 ou 4 para fazer a obra, e voltamos felizes. Você viu? Aquela família se rendeu ao Senhor, você viu? Aquele jovem abriu o coração para entender a palavra, entender o Evangelho. Agora você imagina 70 homens rejubilando. Eu conjecturo na minha mente que eles voltaram dando cambalhota, eles voltaram falando língua estranha, fervorosos, todos eufóricos, e tomam banho de água fria. Porque eles falam assim, até os demônios, nós expulsamos demônios, curamos leprosos, curamos feridos e tal. Jesus fala assim, não vos alegreis, porque os demônios vos submetem.
mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Olha só, Jesus preparando tudo. Ele disse que livro da vida é esse, não é verdade? E você pergunta, que livro da vida é este? Romanos, Paulo escrevendo nos Romanos capítulo 10 diz assim: se confessares com a tua boca, crendo no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. E Apocalipse fala sobre o livro a qual ninguém podia desatar os seus selos, nem os anciãos, nem os anjos, nem os serafins, nem os querubins, mas havia um que foi morto e ressuscitou. Ele era o único digno de abrir o livro da vida. Ele é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que ressuscitou dos mortos, está vivo à destra do Pai, esperando eu e você um dia para encontrarmos com Ele em glória. Jesus dizia para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai. João 14. Mas não turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também em Deus, porque na casa do papai tem muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for, eu voltarei para buscar vós outros. Ele já foi. Ele já foi. Ele já preparou o lugar. O cenário está pronto. Diante das adversidades da vida, diante dos sinais, diante das mentiras, diante dos falsos profetas, diante de tantas heresias que temos ouvido, Jesus está às portas. Ele dizia para os seus discípulos: olha, quando virdes abominação, quando virdes nação contra nação, terremotos, irmãos, já tivemos vários tsunamis. Quando é que vamos precisar abrir os ouvidos e os olhos para entender tudo isso? Você está esperando que o problema aconteça dentro da tua casa. Eu não desejo isso para você. Porque quando o tsunami está lá no outro lado do mundo, lá no outro lado do nosso planeta, nós não estamos nem aí muitas vezes. Mas ali foram almas, foram vidas, como eu e você e sua família. Essa pandemia que agora está abreviando o mundo, matando dezenas e centenas de pessoas, ela está muito bem enquanto está lá na casa do outro. Mas chegar na nossa casa, Deus tem misericórdia de nós. E Jesus arguindo aqui com os seus discípulos, dizendo: olha, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos. Irmãos, tem uns que estão achando que é Deus. Tem uns que estão achando que detém Deus, tem uns que estão achando que detém o Espírito Santo. Só a sua casa tem o Espírito Santo, só a sua denominação tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ninguém pode deter, porque ninguém pode segurar vento. Quando o vento assopra, meu irmão, derruba muralhas. E quando o vento quer entrar, quando o vento quer sair, ninguém pode impedir. Principalmente o ruar de Deus, o sopro de Deus. Estamos falando de algo tremendo. Estamos falando de algo que Jesus está falando para os seus discípulos. Olha, haverá pestes, haverá problemas, irmãos. Já tivemos gripes espanholas, já tivemos pandemias no mundo inteiro, como sarampo, como varíola, com muitas enfermidades, e Deus deu graça para homens simples inventarem as vacinas, e hoje nós estamos livres dessas doenças, que hoje toma-se aqui no Brasil, com qualquer posição de você vai lá e toma. Mas aí sempre tem algo. Muitas vezes eu digo que o profeta não tem honra na sua casa, mas nas últimas pregações, antes dessa pandemia, o que eu tenho falado, o que Deus tem usado a minha boca para falar, sobre o cerco da Síria, que o inimigo muda as estratégias dele. Onde tinha o dinheiro na Síria, ninguém podia comprar, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Quem sabe nós vamos ver esse cerco agora, chamado Covid-19? Preguei pouco tempo sobre a Arca de Noé. Tudo isso falando sobre, muito antes dessa quarentena, de estarmos, se podemos ir nos nossos santuários. Deus está à porta, irmãos. Deus está falando com a igreja. Deus está falando comigo, com você. Você que está ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem, se você não está entendendo nada, estou à disposição. Me coloca à disposição, você pode ligar para mim. Você pode entrar em contato. Mas Jesus está às portas, Jesus está voltando, e será o fim. Mas que é isso? O mundo vai acabar? Não, não vai acabar. Mas será o fim de uma vida livre que nós temos hoje, de uma vida de tanta liberdade que você tem hoje. Porque haverá ranger de dentes, haverá perseguição, como nunca houve na terra. Pandemia Covid-19 não é nada perto do que o anticristo fará sobre essa terra. E Jesus advertia a igreja, Jesus adverte a igreja, advertiu os seus discípulos sobre essa perseguição.
Ele diz assim, olha, aquele que está no campo, que está na terra, fuge para os montes, se tiver dois numa casa, um vai ser deixado ou tirado, depois você leia todo o capítulo. E ele dizendo assim, mas no final ele falando sobre quando a figueira desabrochar. E nós lemos aqui, eu quero repetir. Versículo 32, aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igual modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está às portas. Ele é com letra minúscula. Então, quando a figueira desabrochar, Jesus estava falando assim, quando a figueira desabrochar, a figueira é Israel. Israel perdeu a identidade. Israel foi exilada. Israel foi dispersa na diáspora pelo mundo inteiro. Não existia mais um Estado, não existia mais uma cidadania física, geográfica. O mundo inteiro recebeu judeus. Minas Gerais, Brasil, existiam centenas de famílias judias. Todo o Brasil, Estados Unidos e vários lugares do mundo receberam judeus. Eles foram dispersos sobre a terra. Mas Jesus dizia, quando a figueira desabrochar, ele fala assim, quando Israel voltar a ser nação e os seus ramos estiverem tenros. Israel voltou a ser nação em 1947, assinado um tratado. Em 48, estabeleceu-se o Estado geográfico de Israel. Essa geração será a vinda do Filho do Homem. Esta geração, entende-se pelo Salmo 90, que uma geração bíblica é em torno de 70 anos, chegando a 80, a 90 anos. Passando disso em fado. Eu não estou predizendo ou profetizando a data que Jesus virá. Não coloque palavras na minha boca. Mas sabemos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Acreditamos viver numa geração a qual Jesus virá para buscar a noiva dele. A noiva. Ele já foi preparar a casa. Ele já está preparando este casamento. A igreja hoje é a noiva. A noiva não é nenhuma pessoa. A noiva não é nenhuma entidade. A noiva é a igreja. O corpo vivo de Cristo na terra. Que igreja que é essa? Assembleia? Não. Batista? Não. Presbiteriana? Não. Mas a igreja, dentro da igreja, que professa, confessa, acredita, crê, exalta, enaltece, engrandece, adora, respeita, venera, teme ao nome de, que é todo sobre todo nome, ao nome de Jesus Cristo. Essa é a igreja que ele busca. Essa é a noiva do Cordeiro. Até eu digo que muitas vezes a igreja tem muito problema, mas a noiva não, ela será imaculada. Aleluia. Então vivemos em uma geração em que Israel voltou a ser nação, Jesus está voltando. Então 1948, você coloca mais 70 anos, você coloca mais 80 ou mais 90, ou quem sabe até 120, não se sabe. Não quero especular e nem trazer sobre sua vida. Mas como está a sua vida hoje? E se Jesus voltasse semana que vem? E se Jesus voltasse hoje, como nós estamos acabando de pregar aqui, e tudo acontecesse como alguns filmes, alguns vídeos que estão circulando por aí? E se Jesus voltasse hoje? Como está a sua vida? A Bíblia diz que o julgamento começará pela igreja de Cristo. O julgamento começará por dentro da igreja, porque o mundo está condenado. O mundo, se não receber Jesus, o mundo, se não converter, o mundo, se não reconhecer que vive um caos no pecado, ele já está condenado. Mas é claro, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ainda há uma chance para mim e para você que ainda não confessou. Eu já estou salvo. Eu tenho convicção e certeza, ou melhor, certeza e convicção plena disso, né? Mas é interessante, ele diz assim, que quando isso acontecer, ele está às portas. Ele está referindo-se a quem? Ao opositor, ao anticristo. É verdade? Paulo, escrevendo essa igreja de Tessalônica, ele diz assim, olha, nós que estamos vivos, os que estão mortos em Cristo precederão nós que estamos vivos. Então, quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, será um arrebatamento. Como diz Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12.
Fala sobre as 70 semanas. Fala sobre o pesadelo que haverá na terra quando Jesus busca a igreja dele. Jesus virá e será chamado arrebatamento, que no original, no latim, chama raptus, que é algo sobrenatural. Por isso que ele diz aqui, que nós acabamos de ler nos versículos anteriores, de capítulo 24 de Mateus: assim como o raio sai do oriente e se prostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, se dizer Jesus está ali, Jesus está aqui, não vai nunca mentir. Virão os anjos do Senhor, com grande alarido, trombetas, anunciando a vida dele, anunciando a maravilha dele. Então, eu quero falar, os anjos tocarão as trombetas, todo olho verá, todo olho verá. Eu acredito em algo tipo tridimensional. Quem está no Japão vai ver, quem está na América do Norte vai ver, quem está no Polo Sul vai ver Jesus em glória. E a igreja será arrebatada. Nós seremos transportados com o corpo glorificado. Não teremos este corpo. Não seremos também anjos, mas pareceremos. Um corpo glorificado para vê-lo como ele é. Não por reflexo, não pela fumaça da glória, mas o veremos face a face. E no capítulo 13, no versículo 11 de Apocalipse, fala-se muito claramente sobre esse que está à porta, este que é o opositor, este que é o anticristo, este que é chamado também a besta. Capítulo 13, versículo 11 em diante, fala sobre uma besta, fala sobre várias vezes o capítulo 11, mas no capítulo 13, versículo 11, fala de uma besta que emerge da terra. Então essa besta que emerge da terra é um homem. A besta que emerge da água é um sistema, mas a besta que emerge da terra é um homem. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 em diante. A besta que emerge da terra. E você deve ter ouvido falar sobre a besta, e o seu número é 666. Outrora, talvez 40, 50, 60 anos atrás, era impossível ou proibido para muitos lerem Apocalipse, senão tornaria-se doido, como foi falado nas religiões mais retrógradas. Apocalipse é a pura revelação de Deus. E no capítulo 11 fala assim que ele emergirá da terra. Quer dizer, vai ser homem, nascer da terra, vir do pó é homem. E ele tem, vamos lá que é melhor, ele tem a voz de cordeiro. Versículo 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Então presta atenção, e vi outra besta, e tinha 2 chifres. Toda vez que você vê chifre na Bíblia, significa poder. Essa besta, este homem, terá 2 poderes na terra, religioso e político. Ele terá 2 poderes para influenciar as nações. Não quer especular sobre nada, não quer especular sobre ninguém, mas este anticristo, ou a besta, que tem 2 chifres, é um homem nascido de mulher. Então, se nós estamos vivendo uma geração que Jesus voltará, então ele já está vivo. Ele já está aí governando alguma nação, governando algum sistema, ou sendo preparado para estar em evidência a qualquer momento. A vida inteira eu preguei que Deus, ele já trouxe avivamento para o Brasil. E eu lendo esses dias sobre o avivamento da Rua Azusa, muitos pensam assim que foi um mover sobrenatural de Deus durante um dia, uma semana. Não, foram 25 anos de avivamento nos Estados Unidos. E de lá é que nasceram as igrejas pentecostais. Em 1909, se eu não me engano, 1930 e pouco, se eu não lembro exatamente, foram 25 anos de avivamento. E nesse avivamento saíram as igrejas pentecostais. Nessa época, Deus já tinha escrito o nome da Shekinah nesse meio. E das pentecostais, elas vieram para o Brasil, veio um avivamento para o Brasil,
E quando eu converti em 98, eu senti que houve um sopro de Deus sobre essa nação. Em 97 eu converti. Houve um sopro de Deus sobre essa nação. De ter alcançado minha família, alcançado muitas pessoas e ministérios terem começado em 98, como a Shekinah começou. Olha o mistério aí. Não sei se você já assistiu um filme que chama Pastor Metralhadora. É um pastor que tinha uma vida totalmente fora dos padrões, né? E depois virou um grande homem de Deus. Mas é interessante, quando estávamos fundando a Shekinah no Brasil, em 98, ele estava fundando a Shekinah nos Estados Unidos. Uma igreja de grande repercussão também. Então eu vejo assim que Deus, em 98, ele deu só uma, como já dizia no passado, alguém falou, uma marola sobre o Brasil. E já impactou o Brasil. Onde, diante do trono, mudou o estilo de adoração no Brasil. Eu tinha um ano de convertido só. 1 ano e 8 meses de convertido, eu fui ordenado ao ministério. E já se fazem, este ano, para a glória de Deus, em setembro, 22 anos de caminhada. Eu não caí de paraquedas não, meu irmão. Eu não me ofereci para o ministério. Eu fui convidado por Deus, fui chamado por Deus. E é interessante, porque a gente vê assim que Deus, e sempre eu falava, eu e minha esposa, nós criamos uma igreja onde nós iríamos andar e as pessoas serem curadas, onde nós iríamos passar pelos hospitais e as pessoas, só com a nossa presença, iam ser curadas. Andávamos por essas ruas aqui, endemoniadas perto da gente. Nós não mudamos. Nós continuamos com a mesma vida com Deus. Deus está esperando que nós venhamos voltar ao primeiro clamor, venhamos voltar às veredas antigas. Um compromisso tão grande com a igreja, para que quando, ou melhor, antes do arrebatamento da igreja, eu creio que Deus trará um novo avivamento sobre o Brasil, para sacudir o Brasil, para aquele que verdadeiramente for de Deus, vai ficar mais cheio de Deus e vai subir para a glória. Porque se Jesus volta hoje, vai pegar muita gente abençoada e desprevenida. Quando nós vimos a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, são crentes, são pessoas que conheciam, são pessoas que tinham aliança com o noivo, são crentes, mas que estão desprevenidos. E essa época agora é uma época muito boa para você saber como você está na presença do Senhor. Como é que tem sido o seu compromisso? Porque você não tem que se apresentar diante do seu pastor, você tinha que preocupar como você está apresentando diante do seu pai. Agora é a hora que você tem compromisso nos cultos, né? Você tem culto segunda, quarta, sexta, você tem culto terça e quinta, não é verdade? Estava lá nos cultos dando glória a Deus, oh, aleluia, glória a Deus, e não sei o que e tal. Né? De repente você vai para a igreja para vender seus negócios, fazer uma mídia social, bater nas costas de todo mundo. Mas é a sua vida. Hoje é o tempo de você refletir mesmo. Você está tendo muito mais tempo. E você não está achando tempo para Deus. Você está tendo tanto tempo ocioso que sua mente fica maquinando besteira. Não é verdade? Não está tendo tempo para se aprimorar, não está tempo para buscar Deus mais do que devia buscar. Tira 15 minutos pela manhã, 15 minutos à tarde, meia hora. Às vezes Henrique, meu filho, fala assim, preparou a palavra, pai? A palavra você não prepara na hora. A palavra você tem que preparar na segunda-feira para o domingo. É deitar e pedir a Deus a revelação, é levantar e falar, Deus, o que isso quer para hoje? É deitar e falar, Senhor, então, essa noite eu tive tantos sonhos, tantas coisas, tem noite que você dorme bem, tem noite que você tem tantas batalhas espirituais. E se você, meu irmão, está uma vida toda tranquila, tudo bem, está tudo na boa, vigie, você está no caminho errado. Vigie, porque Jesus fala que no mundo nós temos aflições. Eu não estou falando que tem que estar só na luta, só na prova, não estou falando sobre isso não. Mas se o seu mundo espiritual, né, a sua zona espiritual, a sua zona a sua batalha espiritual, que é a sua mente, né, se ela está toda em paz, tudo tranquilo, é porque você não está intercedendo, você não está orando, você não está clamando, você não está jejuando, você não está buscando a presença do Senhor. Acostumou, só acostumou com a glória. Entra culto e sai culto, entra culto e sai culto, entra semana, sai semana, e você não vê o trono aberto. Aleluia, você precisa ver o trono aberto, o Senhor assentado, os seus anjos ministrando. A palavra de Deus, irmãos, para encerrar, ela diz que esse anticristo, essa besta, ele se levantará com grandes sinais para enganar, se possível, até os eleitos de Deus, até os eleitos.
Por isso que muitos estão aí totalmente fora da presença de Deus. Muitos dirão naqueles dias: Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônios, curei em teu nome, profetizei em teu nome. E ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que vai nos levar para os céus chama-se fruto, não são dons. Engano seu, achando que aquele homem que tem muita eloquência, que faz os céus tremer, a terra sacudir, e não sei, não. Conheça a árvore pelo fruto. Conheça a vida do seu pastor. Conheça a vida do seu líder. Honre o seu pastor. Honre o seu líder. Honre o seu patrão. Sirva a Deus servindo ao homem como se fosse a Deus. Paulo instrui isso. Pedro também fala sobre isso. Honre, para que não sejamos pegos desprevenidos. Capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 em diante, no versículo 3, Apocalipse 13, 13. E faz grandes sinais de maneira que até fogo pode descer do céu à terra, à vista dos homens, e enganos que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Uma coisa interessante, estou quase encerrando, isso aqui é um estudo para 6 meses, mas o judeu ainda acredita que o Messias virá. O judeu não acredita que Jesus Cristo é o Messias, ainda que chama Cristo, Yeshua HaMashiach, que é Jesus, Cristo o Messias. Eles não acreditam. Mas quando Jesus buscar a igreja, a besta fará sinais, eles vão acreditar que ele é o Messias, que a besta é o Messias. Ele fará uma imagem colocada no centro de Israel, e onde pedirão adoração, e os judeus não adoram imagem. Aí saberão que eles foram enganados, que aquele é o anticristo, é a besta. E aqui diz assim, versículo 16: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal, na mão direita ou na sua testa. Esse período, quando será? Depois que Jesus buscar a igreja dele. Será chamado as 7 semanas de Daniel, ou, como Daniel diz lá em Daniel capítulo 12, 2 tempos e metade de um tempo, significa 3 tempos e meio. Será 3 anos e meio de falsa paz, onde ele aparecerá. E depois mais 3 anos e meio de grande perseguição, que é a segunda parte da grande tribulação. Aí sim, ninguém vai poder comprar nem vender. Como já sabe, o dinheiro está sendo extinguido. Verdade? Há 20, 30 anos atrás, tem um talão de cheque, principalmente quando tiver 5 estrelas ali, ou então especial, era um diferencial. Hoje nem talão de cheque não se vê mais. Né? Hoje ninguém sai mais com nem R$100 na carteira. Né? Hoje é um cartão de crédito. Mas daqui a pouco vão abolir tudo isso, para aqueles que ficarem. E colocará na sua mão direita ou na testa uma marca, chamada marca da besta, que será introduzido um chip. Isso é fato. E aqui diz assim, porque é só assim, né? E faz que a todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Não, nós que conjecturamos para os dias atuais, um chip. Pode ser que daqui a pouco apareça só algo menor ainda, invisível aos nossos olhos. Versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Olha só. Eu lembro que quando eu fui aos Estados Unidos primeira vez, em 1996, nós entramos na Disney. Naquela época eles batiam um carimbo para você locomover de um parque da Disney para outro parque da Disney. Então eles batiam um carimbo na nossa mão, era aqui justamente essa parte, né? E eu olhava e não tinha nada. E eu falava assim, não tem. Eu falei assim, tá certo, é isso mesmo. E não tinha nada. E quando nós entrávamos em outro parque, eles passavam uma lâmpada ultravioleta com a luz negra. E aparecia então o número do meu cupom para que eu entrasse no outro parque. Isso em 96. Então hoje nós sabemos que já tem chip como identidade, como coisas básicas aí, né? Mas não sabemos
realmente será um chip ou algo mais moderno ainda. No final dos tempos, a ciência se multiplicaria. Daniel capítulo 12, olha aí. Né? Como Oséias também diz que o mundo espiritual também evoluiria. Então, irmãos, nós temos muito mais armas hoje e nós vivemos em campo de batalha o tempo todo. O tempo todo nós temos que matar um leão. Versículo 18, para encerrar. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Deus criou o homem qual dia? Sexto dia. Então, dentro da palavra de Deus, um é unidade, um é unidade, dois é uma adição, dois é uma adição, que é força e ajuda, força e ajuda, três é unidade composta mais simples, o número de Deus, três é o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. O 4, o mundo com 4 estações e direções, norte, sul, leste e oeste. Sim. E as estações. Sim. O 5, a unidade com 5 partes dos membros do corpo. Olha que tremendo. O 6, o mal, o fracasso ficam aquém do número 7, que representa a perfeição. O 6 é o que opõe. Então o 6 nós sabemos que é o número do homem. E aqui fala, e calcule, porque é o número de um homem e o seu número é 666, ou 666. Este é o número do anticristo, que vai comandar essa terra por um tempo determinado. Mas se já é para outra ocasião, eu não queria te ensinar como é que vai ser tão ruim o final. Eu quero que você hoje receba essa palavra no seu coração, reveja os conceitos, pegue a grande tribulação, não é o lugar de você estar. A perseguição será enorme. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque Paulo diz, é um versículo que eu trago todo dia no meu peito. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.